tem lugar aqui na frente. Tem 3 lugares aqui. 4 lugares aqui que eu estou vendo, irmãos. Podem vir para cá. 1 Samuel capítulo 16. Primeira Samuel 16, do 1 ao 13, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Olha do seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia, você compartilha da sua. Ai, difícil, irmão. 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Enganou e perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unge-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Louvamos o seu nome, Jesus, por sua palavra, que agora vamos compartilhar com a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, que eu ache graça aos seus olhos, para segundo tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo nesse texto, Pai, eu possa transmitir ao seu povo, como boa semente, porque os corações aqui já foram preparados e é a boa terra. Que haja multiplicação dessa semente a 30, 60 e a 100 por 1. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é quem convence, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, nos ajude, ministre sobre a sua igreja essa palavra, em teu nome, Cristo Jesus, amém. Pode sentar. Quem está aí no portão me ouve bem? Amém? Muito bom, aleluia. Irmãos, o Senhor tem falado comigo já há um mês nesse texto, ou um pouquinho mais, e Ele me deu essa palavra para ministrar com você hoje. E o tema dessa palavra, baseado nesse texto, é escolhido ou preterido. Fala assim: escolhido ou preterido. Vamos lá, escolhido. Se a igreja está comigo aqui, fala: escolhido
ou preterido? Isso. Você é escolhido ou preterido? Você é escolhida ou preterido? Você é escolhida ou preterida? Irmãos, o que é ser escolhido? Ser escolhido é ser eleito. Ser escolhido é ser nomeado, é ser indicado, é ser selecionado. Ser escolhido é alguém que a gente olha e dá crédito àquela pessoa para desenvolver uma função. Quando alguém te escolhe, ele te escolhe para cumprir um propósito. No nosso contexto, a gente é escolhido para cumprir um chamado. Então ninguém é escolhido para ficar parado, amém ou não amém? Todo mundo que é escolhido para cumprir um propósito. Como assim? Quando a gente chega na época das eleições, a gente vai lá e escolhe alguém para nos representar no governo, seja ele municipal, estadual ou federal. E esse que nós escolhemos está naquele lugar nos representando. Então quando eu e você somos escolhidos por Deus, Ele está nos escolhendo, nos elegendo para cumprir um propósito nessa terra, segunda posição que Ele nos está colocando, amém ou não amém? Quem aqui é escolhido de Deus? Agora quem aqui é preterido? Ou já foi preterido? Eu já fui, inclusive essa semana. E nós vamos falar sobre o escolhido ou preterido. Então o escolhido é aquele que é eleito, aquele que é nomeado, é aquele que é indicado, é aquele que é selecionado, é aquele que tem as qualidades, as características para cumprir um propósito, segundo aquele que o escolheu, precisa que se cumpra. Então quando tu vai fazer uma eleição para presidente, você vai olhar e observar. Aí, amém, aí fora, tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Pessoal que está aí fora, amém? Quando você vai fazer uma eleição para presidente, você vai olhar as características dos candidatos e tu vai observar, esse ou essa candidata ou candidato tem as características para cumprir a função de presidente. Esse para deputado federal, e quando é para o governo do estado, esse para governador e deputado estadual. Quando é para o governo municipal, esse é para o prefeito e para ser vereador. E tu vai olhar as características de cada candidato para você escolher, selecionar e acreditar a ele o seu voto de te representar. Com Deus, quando Ele nos escolhe, é a mesma coisa. Ele olha para nós, Ele conhece nossas características, Ele conhece o nosso chamado, Ele mesmo nos colocou e nos deu esse chamado, e Ele fala, eu vou eleger você, eu vou levantar você para cumprir esse propósito em tal lugar. Amém? Esse é o escolhido. O escolhido, então, ele é selecionado, indicado, nomeado. Ele é um eleito. Agora, quem é o preterido? O preterido é o desprezado. O preterido é aquele que é rejeitado. O preterido é aquele que é recusado, é aquele que perde a eleição. O preterido é o rechaçado, é o repulsado, é o desaprovado. O preterido é o, não existe essa palavra, mas pregador inventa a palavra. O preterido é o desescolhido. É o desescolhido, não existe no dicionário não, mas só para você entender, que ele é o antônimo do escolhido. O preterido é aquele que perdeu uma eleição, ou perdeu uma condição de escolhido. No texto que nós lemos, nós começamos o texto a falar de um homem que foi um escolhido, mas se tornou um preterido. Então, quem é escolhido aqui, amém? Cuidado para você não ser preterido. Cuidado para você não ser preterida. Porque o texto que nós lemos, eu disse e repito, começou falando de um homem que foi escolhido. O texto que nós lemos de 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus fala para Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu mesmo já o rejeitei? Saul aqui está sendo preterido, rejeitado, recusado. Mas ele, antes de ser rejeitado, recusado, reprovado, preterido, Saul foi um escolhido. Porque a gente fala de Davi, que não houve rei na terra como Davi, a Bíblia fala isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e pensa que Saul não era, mas Saul também um dia foi um escolhido, mas perdeu a posição de escolhido e passou a ser então um preterido, um esquecido, um recusado. Se você fecha sua Bíblia não, você é bastante pastoral hoje. Se abrir a sua Bíblia
voltar aí algumas páginas, voltar para o capítulo 8 de 1 Samuel ainda. Vou precisar que desligue aí mesmo. Hoje é dia de sofrer um cadinho. 1 Samuel capítulo 8, aqui no versículo 4 ao 8, faz assim, ó. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe e que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Versículo 20: seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel não tinha um rei. O povo de Israel não tinha um rei. Todas as nações ao redor de Israel tinham um rei. Israel não tinha. Israel tinha o Samuel, que era um juiz, e era o profeta, e era o sacerdote do povo. Esse era Samuel, o sacerdote do povo, juiz e profeta. Essa foi a eleição de Deus para Samuel. Tu vai ser juiz do povo aqui, tu vai ser profeta para o povo, tu vai falar em meu nome para o povo, e tu vai ser o sacerdote desse lugar. Todas as nações ao redor tinham um rei, só que Israel não tinha. Só que os filhos de Samuel não faziam como Samuel fazia, não faziam o que era bom aos olhos do Senhor, e Samuel estava ficando velho. Então os anciãos de Israel se congregaram e falaram assim: ei Samuel, vem cá, os seus filhos não servem para seguir o seu legado, os seus filhos não vão dar conta do seu legado. E nós temos observado ao nosso redor, todas as nações têm reis, só a gente que não tem rei. Então escolha para nós um rei, escolha para nós alguém que vai governar sobre nós. E Samuel ficou chateadinho, Samuel ficou aborrecido, porque ele se sentiu rejeitado, preterido. Aquele que foi eleito por Deus ficou chateado porque foi preterido dos homens. Ei, Deus te chamou para a grande obra, e ainda que os homens não concordem, não se preocupe com o que os homens dizem a seu respeito. Se preocupe com o chamado que Deus fez na sua vida. O que acontece hoje? Que todo mundo quer receber like na cadeia, querido. Eu quero receber galardão no céu. Samuel foi escolhido por Deus e preterido nesse momento, porque no começo do chamado no ministério de Samuel, ele achou graça aos olhos do povo, o povo gostou de Samuel. Mas aqui ele falou assim: você está ficando velho, tu vai morrer e seus filhos não vão dar conta não, coloca um rei no nosso lugar. Samuel ficou chateado, foi orar ao Senhor. O Senhor falou assim: ei Samuel, está reclamando por quê? Não é a você que eles estão rejeitando. Por quê? Porque você não foi eleito para ser rei, tu é sacerdote, juiz e profeta. O rei desse povo sou eu. Então não é a você que eles rejeitam, é a mim que eles estão rejeitando. Faça como eles estão pedindo, mas fala para eles: o rei vai tomar suas filhas, o rei vai tomar suas posses, o rei vai tomar suas plantações. Faça. E já Samuel falou tudo para eles assim. Chegou no versículo 20, o povo falou assim: nós queremos um rei, faremos tudo conforme esse rei mandar. Então o povo abriu mão de Samuel e do legado sacerdotal dele, e aquele que foi escolhido por Deus se tornou preterido dos homens. E o Deus então falou assim: eu vou mostrar para você quem é que você vai ungir. No capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 1 fala assim em diante: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de Benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul. Qual era o nome do filho? Moço, de tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Então quem era Saul? Saul era um menino rico, filho de pai rico, e era um menino bonito para chuchu. Pensa aquele menino que as meninas ficavam tudo doidas para casar. Era Saul. Ele era bonito, segundo o texto bíblico, a Bíblia diz, eu acredito, então ele era bonito. E fala ainda que ele sobressaía dos ombros para cima. Ele era alto, ele era bonitão. Esse era Saul, e Deus tinha falado: eu vou te mostrar quem você vai ungir. Ainda no capítulo 9, versículo 16, a Bíblia fala assim: amanhã a essas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Deus está falando com Samuel aqui acerca de Saul. Amanhã eu vou te mostrar quem é. E aí quando você vem para o capítulo 10 de 1 Samuel,
Versículo 1 fala assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Quem era Saul? Saul era um escolhido. Foi o primeiro rei de Israel, escolhido. Não por uma iniciativa de Deus, porque Deus era o rei do povo. Mas se o povo estava pedindo o rei, Deus falou para Samuel: vou te mostrar quem que tu vai ungir. E Deus escolheu, foi Deus quem escolheu Saul como rei. E Samuel só cumpriu a palavra do Senhor de ir lá ungí-lo. Então fala assim: Saul era um escolhido. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, mas é para olhar mesmo. Assim, olha, irmã. Ei, você é escolhido. Você é escolhida. Cuidado para não ser preterido. Porque todo escolhido corre o risco de ser preterido. Porque no capítulo 16 que nós lemos aqui de 1 Samuel, no versículo 1, começa assim: Deus falando para Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei? Deus foi e mandou ungir Saul, escolheu Saul. Depois Deus foi e rejeitou Saul. No capítulo 10 Saul servia, no capítulo 16 Saul já não servia. O que aconteceu nesse intervalo? O que acontece com você? O que acontece comigo, que Deus nos levanta, Deus nos chama, Deus te chama, e a gente é eleito de Deus, mas de repente a gente já é reprovado para cumprir o propósito do Senhor. O que acontece no chamado, do início do chamado até o momento que nós estamos hoje? Me abandona não, varão. Me abandona não. Fala comigo: todo escolhido corre o risco de se tornar preterido. 1 Samuel 15, versículo 10 e 11, olha aí. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda aquela noite. Então o que aconteceu? Saul ouviu a voz de Deus, mas Saul não obedeceu 100% à voz de Deus. Qual foi a treta? Onde que Saul caiu? Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor através do profeta Samuel: vai lá e guerreia contra os amalequitas. Mata homem, mata mulher, mata criança, mata animal, aniquila tudo, porque esse povo fez resistência ao meu povo quando saiu do Egito, e eles não puderam passar por sua terra, tiveram que passar por outro caminho. Agora vocês vão voltar lá e vão aniquilar aquela terra. Não é para poupar nada, não é para poupar rei, não é para poupar rainha, não é para poupar ninguém, é para acabar com tudo. E Saul foi lá, pelejou aquela peleja e ganhou aquela guerra, ganhou aquela batalha. Posso ouvir um glória a Deus? Porque ele foi lá, cumpriu a ordem do Senhor e foi lá e derrotou o inimigo. Mas ele foi reprovado. Como que alguém pode ir lá e falar ao Senhor, falar: vai lá e cumpre a minha ordem, destrói aquele povo, e destruiu o povo e ainda assim foi reprovado? Por quê, querido? Ele matou quase todos, mas poupou o rei Agag. O povo de Deus poupou os animais, com a seguinte desculpa: isso é para sacrificar o Senhor, separando o melhor dos animais para sacrificar o Senhor. Guardei aqui o rei para que ele seja subjugado, para que as outras nações possam ver que o nosso rei é maior. Só que a ordem do Senhor foi assim: vai lá e acaba com tudo. Irmãos, na obra de Deus, você não pode tentar fazer o seu jeitinho, ou achar de fazer aquilo que você acha melhor. No reino de Deus, você tem que fazer o que a palavra de Deus manda você fazer. Porque você pode ser escolhido para cumprir um propósito, mas por não obedecer a palavra, passar a ser um preterido. Saul foi lá, matou todos, mas poupou o rei Agag e o melhor dos animais. Ele foi eficiente, matou, mas também foi desobediente, não fez o que o Senhor mandou. Irmãos, 99% de obediência é
99% de obediência é desobediência. E desobediência contra Deus é rebelião. A Bíblia vai falar que isso é pior que pecado de feitiçaria. Ou você obedece a Deus, ou você vai ser preterido. Ou você cumpre a palavra do Senhor de uma ponta a outra, ou você vai ser esquecido. Deus falou: eu prefiro que me obedeça do que se ofereça a sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu falar uma coisa para você que é escolhido, escolhida. Não tente dar jeitinho naquilo que Deus mandou você fazer. O que Ele mandou você fazer, faça conforme Ele mandou você fazer. Não há uma forma melhor de fazer cumprir a vontade de Deus a não ser obedecer na sua palavra. A sua forma de fazer cumprir a vontade de Deus não é a forma que a Bíblia diz para você fazer cumprir a palavra de Deus. Você tem que cumprir a palavra de Deus de uma ponta a outra. É de Gênesis a Apocalipse. Não é só o que lhe convém, não é só o que lhe agrada, é a palavra inteira. Ou você faz isso e seja escolhido, ou você não faça e seja preterido. Agora pode acender. Acender não. Ligar. Quem está entendendo? Então Saul foi um escolhido, mas também foi um preterido. Aleluia. Pastor, mas como é que eu faço para ser escolhido? Vamos ver agora os processos, ou o processo para ser escolhido. Aí volta lá para 1 Samuel capítulo 16 então, e mantém aí. A primeira coisa que você precisa fazer para ser escolhido é sacrifício. Fala assim, sacrifício. Versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. O que está acontecendo? Então Samuel, que havia ungido Saul como rei, agora recebeu outra palavra do Senhor: eu abri mão de Saul, mas já tenho um outro escolhido, e você vai lá escolher, vai lá ungir ele rei no lugar de Saul. Eu vou te mostrar quem é. Você vai lá e vai ungir este no lugar de Saul. Samuel falou assim: mas como que eu vou fazer isso? Porque Saul vai tomar conhecimento e vai me matar. Gente, aquele que abandona o caminho do Senhor, ainda que tenha sido um escolhido, ele perde a visão e quer matar até o profeta que o levantou como homem de Deus na terra. Existem pessoas tão perdidas no reino de Deus, tão confusas, que por estarem sendo preteridas, porque deixou de fazer a vontade de Deus, se levanta contra aquele homem ou aquela mulher que o levantou para o propósito. Era isso que Samuel falou assim: ele vai querer me matar. E foi Samuel que levantou Saul para o propósito, ele que ungiu. Deus falou assim: não, ele não vai. Pega lá um chifre, enche de azeite e fala: vim aqui, vai lá, vou lá sacrificar. Então não há, fala assim, não há escolha, não há eleição de um escolhido sem um sacrifício. Não vai ser deitado no sofá da tua casa que você vai ser escolhido, não, varão. Não vai ser lá deitado eternamente em berço esplêndido, como eu digo, que você vai ser escolhido, não, querido. Há necessidade de um sacrifício. Sacrifício. Outra coisa, versículo 3, lê comigo, capítulo 16. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Não há eleição de um escolhido sem uma aliança, porque um aliançado nunca anda sozinho. Você vai sacrificar, mas vai levar pessoas com você para o sacrifício. Você não vai andar sozinho, você não vai fazer sozinho. Para com esse negócio de achar que você vai receber tudo de Deus no seu Cristo em casa. Glória a Deus, você está aqui e não está no Cristo em casa. Essa aqui é a sua casa. Mas você não precisa andar sozinho, andar sozinha. Há homens e mulheres que Deus está colocando no seu caminho para te ajudar nesse sacrifício. Isso chama-se discipulado. Isso chama-se gastar a vida na vida do outro. Isso chama-se fazer você um discípulo de Cristo.
É por isso que você, quando vem para essa igreja e aceita Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente alguém da igreja vai encostar em você, vai pegar seu número do WhatsApp, vai fazer contato contigo, vai querer te levar para a célula, vai querer orar por você, vai querer cuidar de você, vai querer que tu venha para a classe de integração, vai querer que você se torne membro da igreja. Por quê? Porque é assim que nós fazemos o sacrifício, a gente faz juntos. Amém, não amém? Outra parte, outro passo do processo para a eleição de um escolhido. Não há eleição de escolhido sem comer o pão. Olha o versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Irmãos, Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Então Samuel passou e foi a Belém. Não há como ser escolhido se não tiver intimidade com o pão. Pão é palavra, é a palavra de Deus. Só é escolhido quem tem intimidade com a palavra. Você quer pregar a palavra, mas não lê a palavra. Tu quer viver a palavra, mas não lê a palavra. Tu quer se livrar de Satanás, mas não lê a palavra. Tu quer permanecer de pé, mas tu não lê a palavra. Tu quer ser forte no Espírito, mas tu não lê a palavra. Tu quer ser um homem de oração, mas não lê a palavra. Quer aprender sobre jejum e não lê a palavra. Quer discipular e não lê a palavra. Quer evangelizar e não lê a palavra. Para de ser hipócrita, você será preterido. É culto de Santa Ceia, amém, irmãos? Mas é uma palavra pastoral. Está me ouvindo aí no portão? Sou crente, mas não leio a Bíblia. Sou crente, mas não sei encontrar os textos bíblicos. Irmãos, na classe de integração, que é a classe que eu dou aula, que é a classe de entrada para se tornar membro da igreja, passa na classe de integração onde eu dou aula. Tem uma aula que é só sobre como encontrar o texto bíblico na Bíblia. Para que você não tenha desculpa de fazer, eu não sei encontrar. Você vai aprender lá, para você aprender a se alimentar, aprender a estudar, a começar a interpretar, a gerar suas dúvidas. Tem gente que não faz uma pergunta sobre a Bíblia. Ou ele entendeu tudo, ou ele nem lendo está. Quer ver quando eu sei que um discípulo está crescendo e se alimentando? Quando ele me passa a mensagem assim: pastor, não entendi isso, me explica. Pastor, onde está o texto que fala assim, assim, assim de fulano? É discípulo com fome que está procurando na palavra o alimento. Agora tem gente que não faz isso. Significa que não está estudando a palavra, não está lendo a palavra, não está fazendo suas refeições espirituais diárias. Nunca será escolhido. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: ei, você está lendo a palavra? Se sim, fala assim: se sim, serás escolhido. Agora, se não, será preterido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual foi o texto do seu devocional hoje? Não fala não, só pensa. Qual foi o texto do devocional hoje? No nosso projeto da escola de jiu-jitsu, a gente faz devocional todo treino. Todo pós, termina o treino. Presta atenção no pastor. Termina o treino, a gente faz devocional. Uma palavra, depois oração. Uma palavra, vamos compartilhar ali uma oração. E aí eu sou meio fominha e sou meio egoísta, mas eu me comprometi que todo mundo ia fazer. E eu não ia dizer quem ia fazer. Eu falei assim: você vai fazer. Para que todo mundo compartilhasse o seu devocional. E lá tem eu, tem Ramon, tem o Pedro, tem Adalberto, pastor Adalberto, pessoas com bastante tempo de caminhada. Mas tem o Felipe, que tem 1 ano de caminhada. Já tem 1 ano, Felipe? 1 ano de caminhada. Tem os meninos que se reconciliaram com Jesus, que tem menos tempo de caminhada. Tem gente que aceitou Jesus, tem menos tempo de caminhada. E todo mundo precisa ter o seu devocional para compartilhar conosco, porque sabe que vai fazer o devocional. Até o João faz devocional. No dia das crianças, quem fez devocional no treino foi ele. Criança, faz devocional. Por quê? Porque o alimento vem da palavra. Se você não passar por Belém, tu não vai encontrar o escolhido, ou não vai ser escolhido. Tem que passar por Belém, tem que passar pela palavra. Amém? Por quê? Porque a palavra é que dá a direção. Aleluia! Não há eleição de escolhido sem consagração. Olha o versículo 5. Samuel respondeu: sim, é de paz.
Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Queridos, sem consagração não há eleição. Sem consagração você não vai ser um escolhido de Deus para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Você não pode andar sem ter uma vida consagrada, separada ao Senhor. Pastor, o que é consagrar a minha vida? É separar-se para Deus, para servi-lo no mundo. Consagração, não, esse é um homem consagrado, essa é uma mulher consagrada. Consagração não é se separar para Deus fugindo do mundo, é se separar para Deus para servi-lo no mundo. Porque o escolhido vai cumprir o chamado no mundo, vai cumprir o propósito no mundo, caminhando por essas ruas da comunidade, caminhando por essas ruas da nossa cidade, vai cumprir o chamado caminhando pelas ruas da nossa nação, e quem sabe em outras nações. Mas, querido, ele precisa ser escolhido, separado, consagrado. Não é isolado do mundo, é separado para Deus, para servi-lo no mundo. É poder estar no mundo, caminhar no mundo e não pecar. Eu não queria falar, Ramon, mas vou falar. A graça da garça. Não tem como é que é isso, pastor? Ser consagrado, que é caminhar, separar-se para Deus, mas servi-lo no mundo. É fazer como a garça. Quem não conhece a graça da garça, levanta a mão. Quem não conhece, levanta a mão assim, ó. Viu, Ramon? Se tiver um ali, ainda vale a pena. Ainda tem muita gente aqui. Vou explicar. Você sabe o que é a graça da garça, João? Vou explicar. A graça da garça é a seguinte: é a capacidade de andar em meio à lama sem sujar as suas penas. Quem é moquiceiro raiz aqui? Pulou no valão ali. Raiz pulou. Eu sei, eu pergunto todo homem que fala: sou do moquiceiro, pulou o valão, então é raiz. Disputava espaço com as garças, porque via as garças na beira daquele rio, daquele valão. Você pulou no varão, varão? Tu não é raiz, não. E a garça sujava até a canela fina dela, mas dificilmente sujava as penas. Quando sujava, ela limpava. Pena branca andando no meio da lama. A graça da garça, a brancura da pena da garça simboliza a santidade, a capacidade de andar no meio do pecado da lama sem sujar as penas. Consagração é isso. Ser consagrado é isso. Não é virar um monge separado do mundo, é ser separado para Deus, para servi-lo no mundo. Aleluia. Amém. Quem aqui quer consagrar a sua vida ao Senhor? Aleluia. Então esse é o processo: sacrifício, consagração, aliança, palavra. Esse é o processo. Outra etapa aqui é o seguinte: a eleição do escolhido de Deus não é baseada na razão. Fala assim: Deus não elege segundo a minha razão. Quando Samuel chegou lá, então, depois de consagrar com Jessé, consagrar os filhos dele, aqui no versículo 6, aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Querido, quem disse isso? Samuel. Quando Samuel chegou então da consagração, com Jessé e os filhos dele, ele viu Eliabe. Quem é Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho de Davi, era o primogênito, era o maior, o mais forte, ele era homem de guerra. Eliabe é aquele mesmo que arrumou treta com Davi, quando Davi foi levar a marmita para os irmãos dele, inclusive para Eliabe, e um presente para o rei Saul lá na guerra, quando depois Davi matou Golias. Eliabe arrumou o problema com Davi. O que você está fazendo aqui? Abandonou aquelas poucas ovelhas do meu pai. Esse é Eliabe. Samuel, o homem escolhido de Deus, falou assim: certamente, falou consigo, está diante de mim aquele que o Senhor escolheu. Porque a gente, como homem de Deus, a gente tenta fazer como Deus faz, mas a gente é tentado a olhar para a aparência. E a gente às vezes olha assim: é esse aqui, isso é fruto da minha oração. E não é nada. Não é nada, é só engano. Deus falou assim: ei Samuel, não foi esse que eu escolhi.
Aí depois Abinadab era o segundo mais velho. Depois Samar, o terceiro mais velho. Quem eram esses caras? Os irmãos mais velhos de Davi. E não era nenhum deles. Não era nenhum deles. E Samuel pensou que era qualquer um desses e não foi. E depois passou ainda outros 4 irmãos de Davi. Davi era o 8º filho de Jessé. Passaram os 7 e Deus falou assim: não é nenhum desses. Agora pensa comigo. Deus erra endereço de alguém, irmãos? Deus erra CPF de alguém, irmãos? Deus erra nome de alguém, irmãos? Deus erra propósito de alguém, irmãos? Então o que Samuel estava fazendo na casa de Jessé, se o ungido que era escolhido de Deus não estava lá? Tem hora, isso aqui para você, líder de célula, presta atenção. Tem hora que parece que a conta não fecha. Tem hora que parece que Deus te botou naquele lugar para levantar a tal pessoa que Ele te mostrar, e você pensa que é um, não é, pensa que é outro, não é, pensa que é outro, passa todo mundo e parece que não tem mais ninguém, que não há mais saída, e você fala assim: será que eu estou fazendo certo? Será que eu ouvi a voz de Deus direito? Será que eu errei o endereço? Será que não era na casa de Jessé? Será que era no vizinho? Porque passou todos os filhos que Ele me apresentou e não é nenhum desses. O Senhor falou: o Senhor não escolheu nenhum desses. Samuel falou para Jessé. E aí ele falou para Jessé, versículo 11: acabaram os filhos? Não tem mais filhos? Jessé respondeu: não, tem um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. O eleito de Deus está escondido aos olhos humanos. O eleito de Deus, presta bem atenção, está escondido aos olhos humanos. Samuel viu 7 irmãos de Davi passar um por um, e não era nenhum deles. De onde estava Davi? Não estava no meio dos seus irmãos. Ele estava apacentando ovelha. O eleito de Deus está escondido dos olhos humanos. E então Samuel perguntou: acabaram os filhos? Irmãos, a escolha de Deus está sempre na improbabilidade. Está sempre na improbabilidade. Deus não vai agir naquilo que você acha que é óbvio, que deveria ser assim, que deveria ser. A gente tem a maneira de orar e falar assim: Deus, faça assim, 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 da nossa maneira, ao nosso modo de pensar e agir. Ei, querido, quem conheceu a mente do Senhor e quem o aconselhou? Ele diz: onde você estava quando eu formei os luminares, quando eu fiz a separação da terra e da porção da água? Onde você estava quando eu criei o sol e a lua? Onde você estava quando eu criei os luminares? Onde você estava, vermezinho de Jacó, para querer dar ordem no Senhor? A escolha de Deus está sempre na improbabilidade. Eliabe era o primogênito, era homem de guerra. Abinadab, homem de guerra. Samar, homem de guerra. E os outros 4 irmãos todos passaram e não era nenhum deles. Deus sempre vai agir na improbabilidade. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: ei, não se preocupe. Se você não está vendo as coisas de Deus acontecendo na sua vida, Ele age na improbabilidade. E fala assim: você é um improvável? Se a resposta for sim, você fala assim: se prepara, porque você vai ser um escolhido. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Era improvável que o Messias viria de Nazaré, mas foi para lá, ele morou lá para se cumprir isso que foi escrito nas Escrituras: o nome dele será Nazareno. Aleluia! Dá glória a Deus! Pode aplaudir a Jesus. Deus age na improbabilidade.
Vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui. A escolha de Deus sempre está na probabilidade. Versículo 11, era o mais moço. Era o mais moço, era o mais improvável. Ainda no versículo 11, o escolhido de Deus sempre estará ocupado. Irmãos, Deus não chama a gente à toa. Deus só chama quem já trabalha, irmãos. Deus só chama quem já foi experimentado na lida. Pensa comigo. Eram 8 filhos. Davi era o mais moço. Estava na casa de Jessé, seu pai, os 7 irmãos de Davi, menos Davi. Me responde uma coisa: o que aqueles homens à toa estavam fazendo em casa e só Davi trabalhando? É por isso que tem que haver o sacrifício para ser escolhido. Você quer ser escolhido, mas você não paga um preço de oração, você não vira uma madrugada no monte, você não faz seu jejum, você não trabalha, você não faz nada na obra, você não faz nada para a obra, você não faz nada por você não faz nada por sua família. Você é um parasita que quer ser escolhido? Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis. Irmão, a vida é dura para quem é mole. Sempre acordei cedo, dormi tarde, estou aqui, ó, cheio de saúde. Estou com tanta saúde que as calças novas estão caindo, já estou apertando o cinto. Estou ficando fininho, irmão. Careca porque eu raspei. Vou falar nisso, a careca está suada. Vou ficar cabeludo de novo, daqui a uma semana vocês vão me ver. Deus não chama a gente à toa não, irmãos. Ei, põe a mão assim, espelhinho. Fala, ei, deixa de ser desocupado. Eu sei que a maioria aqui acorda cedo e dorme tarde, pega condução, pega trem, pega BRT lotado, pega. Eu sei disso. Mas eu sei que tem uma meia dúzia de nós cegos também aqui no nosso meio. Não é possível que não tenha. Aqueles caras que acordam 11 horas da manhã para procurar emprego. Estou desempregado, fui procurar emprego. Que hora? 11 horas da manhã. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda. Estou estudando para concurso. Qual é a tua disciplina de estudo? Deixa eu ver tua grade de estudo. Acorda que hora? 6 horas, 7 horas da manhã, faz o seu devocional, começa às 8, estuda até meio-dia, almoça, volta a estudar vai até às 17, para às 17, ajuda em casa, faz não sei o que, vem para o culto. Tu tem uma grade para estudar, para poder estudar para o concurso? Ou fora está estudando para o concurso só para dar desculpa para o seu nó cego? Só Davi no curral, fedendo cocô de ovelha, e um monte de barbado em casa. Fala assim: Deus não chama desocupado para ser escolhido. Versículo 11, ainda no 11. Vou lê-lo mais uma vez. Perguntou Jessé, Samuel perguntou: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ei, presta atenção agora. O escolhido tem o seu lugar à mesa. O escolhido tem o seu lugar à mesa. Irmãos, você não precisa brigar com ninguém por posição. Você não precisa brigar por ninguém para estar no sol. Não precisa da minha janela no sol. Meu irmão, você precisa estar na presença do Senhor. O seu lugar está com o seu nome. O Senhor escreveu e ele é seu e ninguém toma. O escolhido tem o seu lugar à mesa com Jesus. Aplauda o nome dele. Ainda aqui no versículo, agora o versículo 12. O escolhido de Deus vai entrar em lugares onde antes lhe era tolhido. Como assim? Os 7 filhos de Jessé estavam na casa para poder comer churrasco, para poder estar com Samuel, para poder estar cultuando na presença, e só Davi estava fora. Só Davi não foi convidado. Ah não, disse Jessé, ainda tem o mais moço. Tipo assim, ele não conta. A gente falava na minha época, Rodrigo, ele é café com leite. Já ouviu essa expressão? Café com leite não conta? Não é café com leite. A gente não leva a sério.
O café com leite, nessa nossa expressão popular, é aquele que não é levado a sério, é aquele que não pode oferecer nada, é aquele que não pode contribuir com nada, é aquele que não pode mudar nada. Mas Deus falou: ei, o lugar de onde você foi tolhido, ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar lá. Porque enquanto o mundo abre mão de você e não olha para você e não vê você como um que eu escolhi, eu já escolhi e separei o meu. Manda chamá-lo, faz-o entrar. Por quê? Porque ele estava fora. Ele estava do lado de fora. Ele não fazia parte dos planos de Jessé para aquele propósito. Presta atenção, a entrada de Samuel ali era poderosa. Os anciãos da cidade ficaram com medo. E Samuel teve que dizer: é de paz a minha vinda. E foi direto para a casa de Jessé. Era algo muito importante. Então, para aquele algo muito importante, muito especial, ele chamou os seus 7 filhos e deixou Davi de fora. Tipo assim, Davi não conta. É tão importante, para ele não conta. Deixa ele lá cuidando das ovelhas. Tem gente que acha que você não serve, que acha que você não conta, que acha que você, para aquilo que é importante para o reino, você é dispensável. Só que meu Deus age na improbabilidade. Ele não olha como eu olho. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. O pastor está falando aqui, ó. Eu posso, em algum momento, ter preterido você para alguma posição, em algum serviço, alguma missão da igreja. Eu, como um homem, porque eu estou sujeito a falha. E se eu fiz isso na sua vida, eu até te peço perdão e me dê a oportunidade de me redimir com você, se eu não tomei conhecimento disso. Mas preste atenção, o nosso Deus, Ele não erra. Ele vai colocar você na posição, quer eu queira, quer eu não queira. Deus foi quem te escolheu. Quem está falando é o pastor da igreja. Eu estou pregando a palavra do Senhor e eu me submeto a ela. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Então, o lugar de onde você foi tolhido, porque se era para estar todos os filhos, eram para estar todos os filhos. E por que Davi não estava? Porque até o pai de Davi não acreditava que ele poderia ter algo importante para refazer aquela reunião tão importante com o profeta Samuel. O escolhido de Deus sempre será belo. Como assim? Olha o versículo 12. Então mandou chamá-lo, fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Davi era bonitinho. Só que quando tu vai voltar lá no começo da pregação, Saul também era belo, lembra? Então Deus não chama ninguém feio. Eu anotei aqui só para fazer você rir. Deus não chama ninguém feio. Não sobrou. Porque aos olhos do Senhor, todos nós somos sua imagem e semelhança. Porque aos olhos do Senhor, não é a sua aparência que vai te colocar na posição. Porque aos olhos do Senhor, você é igual a todas as pessoas que estão sentadas do seu lado nesse lugar. Porque aos olhos do Senhor, todos são bonitos diante dEle. Olha para a pessoa que está do seu lado, assim: você é bonito. Eu creio, porque a palavra diz, tá? Cheguei em casa careca, a Fernanda quase me matou e falou assim: mas você é bonito. Ela sabia que eu ia ficar careca, ela não acreditou que eu faria, mas ela sabia, né, meu amor? E aí eu continuo bonito. Aí lembra a história do cabo de vassoura? Quase que ela voltou no cabo de vassoura. Para a gente terminar, versículo 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. O escolhido de Deus terá a sua unção revelada diante de todos. Então, em um momento você está escondido. Lembra de Moisés? Que eu orei aqui com Gael, a mesma oração. Protege como protegeu Moisés. Em um momento você estará escondido. Davi
também estava escondido, separado. Ninguém dava nada por ele. Mas na hora que Deus mostrou e ungiu, foi no meio de todo mundo. Quando Deus começar a te levantar, ninguém vai poder dizer que não foi Deus que te levantou, porque vão testemunhar da unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Aplauda o Senhor também por isso, em nome de Jesus. Ainda no versículo 13, fechando mesmo agora: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quem aqui é escolhido? Tem pouca gente que se acha escolhido aqui. Eu vou perguntar de novo. Gente, levantar a mão, isso. Levantar a mão é assim, ó. 1, 2, 3, quem é escolhido? Amém. O apóstolo Paulo disse assim: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. O escolhido, Davi, quando foi ungido, a palavra diz: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O escolhido não é mais dono de si. Quem é dono do escolhido é o Espírito Santo. Ele tomou posse. Você agora é meu. E se é meu, eu levo e faço como eu quiser. Acontece que tem muito escolhido, e por isso se torna preterido, que foi o caso de Saul, que quer fazer, como eu disse no começo, a sua vontade. Só que o Espírito Santo estava sobre Davi, como estava sobre Saul. Só que Saul quis descer da cruz. E todo escolhido que desce da cruz, que desce dos braços de Jesus, se perde pelo caminho, se torna um preterido, um esquecido, um desescolhido. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.